Este é o podcast Elixir em Foco e o tema desta temporada é Elixir em Produção. Eu sou Adolfo Neto. Eu sou a Cristine Guadelupe. E eu sou Hermínio Torres. Hoje estamos aqui com Vitor Leal, ele é CTO da Solfácil. Tudo bem, Vitor? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam e contar um pouco sobre a sua carreira? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite para participar do podcast. Eu sou CTO na Solfácil hoje, né? Eu trabalho aí com desenvolvimento de software profissionalmente, né? Desde 2005, né? Iniciei em agência, né? Passei por consultoria, trabalhando em sistema de banco, fui trabalhar fora do Brasil em startup para criar uma operadora de telefonia móvel totalmente virtual. Depois voltei para o Brasil para trabalhar com internet das coisas na Telefônica e acabei depois entrando aí com foco em engenharia de produto digital em startups, né? Então, estou aí desde 2017 agora, trabalhando com os meus times utilizando Elixir. Vitor, o que você faz na Solfácil? Bom, a Solfácil é uma fintech, tá? Focada para o mercado de energia solar aqui no Brasil. A gente tem produtos financeiros, né, uma linha de crédito para projetos de energia solar, tanto residenciais quanto comerciais. E o intuito, né, desse nosso projeto é poder viabilizar, né, essa tecnologia aí que gera redução de custo, né, uma economia e no futuro até investimento para pessoas que não têm tanto acesso a capital no mercado brasileiro. Então a gente consegue, né, com prazos aí de até 10 anos, carência de 6 meses, permitir que pessoas troquem o custo da conta de luz delas, né, por um boleto do financiamento de um equipamento que é um bem dela, né? Então quando ela termina de pagar esse equipamento, ela está gerando energia, né, gratuitamente, ou seja, ela tem um retorno do investimento ali super rápido desse projeto solar que ela instalou. E como está sendo utilizar Elixir na Solfácil? Bom, eu gosto bastante, né, da linguagem, já tive experiência na minha empresa anterior, né, também com Elixir, e na Solfácil hoje o time, a gente tem um time que já trabalha praticamente totalmente utilizando Elixir, né, criando APIs, fazendo integrações, gerando relatórios, gerando arquivos interbancários, né? Então a gente tem diversas features ali que o Elixir já é o core dos fluxos, e a gente tem uma aplicação que é legada, que a gente está fazendo a migração para dentro do Elixir também. A gente está criando aí toda essa conexão entre dois sistemas, também utilizando ali o SQS para permitir que um sistema se comunique com o outro, né? E o Elixir está sendo, digamos assim, o centro dessa nova versão da Solfácil. O que é que levou vocês a escolherem Elixir e não outras linguagens funcionais ou até mesmo linguagens mais tradicionais? Legal, acho que para isso eu vou dar um pouquinho de contexto, né, da empresa. Hoje eu estou na Solfácil desde julho do ano passado, né? E quando eu entrei, a gente tinha uma pessoa no time de desenvolvimento. Então eu assumi um projeto que era um projeto que a gente não estava vendo muito futuro para a escalabilidade dele, manutenção e evolução principalmente, né? Então a gente tomou uma decisão de ter que reescrever esse software e fazer uma migração. Não dá para derrubar o software que já estava fazendo, né, seus 5 milhões por mês ali de financiamentos, né? A gente tem que dar manutenção nele ainda e pensar numa migração nisso para uma arquitetura mais escalável e mais profissionalizada, digamos assim. Então, quando eu assumi, eu já vim com esse background de ter trabalhado com Elixir na minha empresa anterior, a Ingress, né? Trabalhei lá, fui CTO por 5 anos e adotamos Elixir, né, em 2017 lá, e foi uma experiência excelente, assim, de utilizar o Elixir em produção e ver os benefícios que a linguagem trouxe, né, pro produto e também para os desenvolvedores, né, para as pessoas que programavam, né. Então, já com essa experiência, quando eu entrei, eu já trouxe, né, a ideia da gente utilizar o Elixir como a nossa linguagem principal do novo sistema, da nova arquitetura que a gente estava criando, né. E para isso a gente está ainda, óbvio, né, fazendo uma transição de um legado para uma arquitetura nova, mas a gente mês a mês aí vê uma evolução bem interessante
de tudo que a gente já está fazendo aí com o Elixir dentro da empresa. E quais que seriam as vantagens de adotar Elixir, né, comparado com essa outra aplicação que está rodando lá, está funcionando? Qual que é a linguagem mesmo dessa outra aplicação que você A gente está utilizando Python nessa outra parte do sistema, né? Como eu disse, a solução não foi tirar o Python porque eu não gosto, eu gosto bastante, já trabalhei bastante tempo com Python em outras empresas. Mas como ele estava numa estrutura, numa arquitetura muito complexa de manter e evoluir, né, a gente optou pela decisão de refazer, né, grande parte dessa nossa estrutura, e também porque ela não tinha APIs e a gente queria possibilitar entrar no mercado mobile, a gente queria poder permitir integrações de outras empresas com o nosso sistema. Então a gente precisava ter uma série de APIs e focar muito nisso, até para dar liberdade para os desenvolvedores front-end também, que estava super acoplado na plataforma antiga, né? Poder desacoplar e usar tecnologias que eles também preferiam para o desenvolvimento deles. Então acho que o benefício ali principalmente foi foco ali em escalabilidade, que a gente ganha, que a plataforma antiga já não estava atendendo bem. A questão toda de permitir, né, que times multidisciplinares ali foquem em sua própria tecnologia para poder desenvolver, né, os produtos que a gente quer, né, e todos os benefícios que o Elixir traz aí, né, como bagagem já para uma aplicação. E do outro lado, quais as desvantagens ou dificuldades que você sentiu na adoção do Elixir? Eu acho que eu não diria desvantagem, mas com certeza dificuldade. Eu acho que desde o dia zero que eu tomei a decisão de passar a trabalhar com Elixir é contratação, né? Eu acho que um dos grandes papéis de um CTO, né, é montar um time que esteja ali apto ao desafio, né, da empresa que a gente está tentando escalar e evoluir. Então, encontrar pessoas já com uma proficiência em Elixir no mercado, a gente sabe que é um mercado muito competitivo e muitas das empresas grandes que estão utilizando são empresas internacionais, então realmente tem esse desafio de encontrar já pessoas muito proficientes em Elixir no mercado, né, disponíveis. Mas com essa dificuldade também surgiu a oportunidade da gente ensinar dentro da empresa, né, e trazer pessoas que trabalham com uma linguagem, né, que já tem conhecimento em desenvolvimento de software, em diversos conceitos, né, de programação que já são muito válidos, né, para o nosso mercado, e trabalhar com elas o aprendizado e o crescimento em cima de uma linguagem nova também. A empresa tem algum projeto hoje ou alguma intenção de ter mais voltado para treinamento, para suprir essa necessidade de contratação sem precisar disputar com outras empresas por desenvolvedores já qualificados? Vocês têm algo em mente assim, para o cenário brasileiro e para vocês? Hoje a gente faz muito essa parte do treinamento, né, muito interno ainda, questões de pair programming, né, de estar sempre estimulando os estudos, aprendizados, né, relacionados à linguagem. Então a gente entende que tem uma curva, né, de aprendizado, então a gente não faz uma cobrança excessiva nas pessoas que estão fazendo essa migração, né, que estão dispostas a migrar e sair da zona de conforto delas para poder entrar num mundo totalmente novo. Muitas delas nem vêm do mundo de funcional, né? Então, fora ter uma linguagem nova, sintaxe e tudo mais, tem tudo que, né, o paradigma funcional também já traz ali de diferente para quem trabalha com outros paradigmas de desenvolvimento. Então, a gente trabalha de uma forma muito em parceria ali com as pessoas que estão, né, dispostas a fazer essa migração, e a gente mesmo vai fazendo acompanhamentos e passando novos desafios e botando a pessoa para botar a mão na massa realmente ali em tarefas que vão para a produção, que é realmente quando ela vai aprender e vai realmente ver, né, o resultado do que ela tá criando. Então, mas ainda não temos nenhum plano assim de expandir essa questão de treinamentos ainda realmente para a comunidade, né? Eu acho que a gente ainda é uma empresa que está, né, correndo bastante ali atrás de
de achar o market fit, de realmente se encaixar ali como uma empresa estabelecida no mercado, brigando com grandes bancos, né? Então, acho que com certeza seria um foco aí para depois que a gente tiver um pouco mais estabelecido no mercado. E eu tenho uma pergunta que é sobre a questão das possíveis vantagens que a adoção de Elixir trazem para a contratação. Porque algumas pessoas às vezes, que legal, é Elixir, é uma linguagem nova, é uma linguagem diferente, um paradigma diferente. Isso traz alguma vantagem também para contratar pessoas? Eu acho que isso também ajuda bastante a gente trazer pessoas que estão muito dispostas a aprender e gostam, né, de se desafiar e estar fora da zona de conforto. E normalmente essas pessoas são pessoas, né, que são profissionais muito valiosos também, né? Porque são pessoas que, quando você dá um desafio, elas correm atrás de aprender e resolver, né, os desafios que elas vão ter. Então, sim, eu acho que também isso acaba sendo uma vantagem, né? Eu acho que o Elixir também, né, nos últimos tempos tem ganhado bastante reconhecimento no mercado, né? Então, tem tido bastante curiosidade, eu acho que de desenvolvedores de outras linguagens, pelo menos aprenderam um pouco a programar e tudo mais, e quando vem que tem uma empresa trabalhando, né, com Elixir, usando em produção e ajudando, né, profissionais a pegar essa linguagem e realmente, né, utilizar ela no dia a dia, na carreira delas, eu acho que realmente isso pode ser uma vantagem, sim. Aproveitando nesse mesmo assunto, quais são as estratégias que vocês têm utilizado assim, para equilibrar esse conhecimento entre a equipe, fazer com que as pessoas se sintam motivadas de manter estudando conhecimento, aprendendo sobre o ecossistema da linguagem, né? Porque quando você vai trabalhar com um software não só voltado à linguagem, você tem outras bibliotecas, né, extremamente conhecidas no ecossistema, como o Phoenix, como o Ecto, enfim, a maioria, se hoje você está fazendo uma aplicação web, volta e meia você vai ter que estar utilizando essas ferramentas e você precisa estar muito mais por dentro e conhecendo ali elas, né, e é um mundo além de ter que ter o aprendizado da linguagem e saber de qual particularidades né, se é do framework, se é do Ecto, se é da linguagem. E pode contar um pouco quais são as coisas que vocês têm feito lá? Claro. A gente foca muito na resolução do problema, né? Então, quando a gente tem realmente um problema já e a gente sabe que na linguagem ou realmente já no mercado já tem alguma solução que vai ajudar a gente a atacar aquele problema, a gente já corre atrás também de aprender e buscar isso, né? Então, a gente hoje tem, fora, né, o Ecto, o Phoenix, né, que a gente utiliza, a gente trabalha também com o Broadway, a gente trabalha com o Oban. Então, a gente utiliza ferramentas já conhecidas no mercado e desenvolvidas, né, pela comunidade, para poder cumprir e resolver diversos desafios que a gente tem, né, principalmente com focos em escala, né? E eu acho que alguns processos que a gente faz, muitos são de pair programming, né? A gente normalmente junta pessoas para poder executar as tarefas em conjunto, e isso traz, né, grande valor ali na execução das tarefas. A gente costuma fazer também um clube do livro para fazer um compartilhamento de conhecimento de alguns livros que a gente compra para o time para poder disseminar conhecimento específico em uma parte, né, do framework ou em alguma questão muito mais direcionada ali da linguagem do Elixir. Então, para aprofundar esse conhecimento, a gente faz esse clube do livro para trocar ideias e o que está achando, né, com relação aos capítulos dos livros. Eu acho que esses são os principais pontos, mas eu acho que code review é algo que ajuda demais, né, nos processos aí de padronização da qualidade das entregas, do conhecimento, né, do código. Então, acho que todo mundo trocando muito conhecimento através da colaboração no review dos códigos é muito importante também. Vitor, se você pudesse voltar no tempo para o exato momento em que você decidiu por Elixir, você manteria sua decisão? Por quê? Eu acredito que sim, eu acredito que eu manteria, eu acho que fui muito bem sucedido na minha decisão naquela época. Eu estava com um problema muito grande de escalabilidade da minha outra empresa com relação a concorrências e pagamentos, né, que
na minha outra empresa eu vendia ingressos, e ingressos é um mercado de pico de eventos, né? Então, quando abre um evento específico, vai de 1.000 requests para 40 mil, 50 mil, 60 mil no minuto, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de escalar com as aplicações atuais, né? A gente já trabalhava numa arquitetura de microserviços, de mensageria, mas mesmo assim, né, chegava a um limite ali que os sistemas que a gente estava criando não estavam evoluindo da forma que a gente precisava. E aí eu fui atrás de um desafio de resolver isso. Então fiz algumas provas de conceitos, né, com Go, com Elixir, e no final escolhi pelo Elixir muito pela ferramental que vem, que é muito developer friendly, né? É uma linguagem feita para o desenvolvedor ser produtivo, né? E já vem com o ferramental todo completo, né? Basicamente para essa sua produtividade. E fui muito feliz com essa escolha na época. O meu time todo comprou a ideia também, aprendemos muita coisa juntos e foi crescendo, e no final a gente estava lá com uma máquina pequena substituindo 20 máquinas mais ou menos do outro serviço em horários de picos de pagamento, entendeu? Então isso fez bastante diferença para mim, e como profissional cresci muito também aprendendo um pouco mais ali a fundo, né, como funciona o Elixir e todos os benefícios que isso pode trazer para uma aplicação que precisa escalar. Vitor, quando você entrou na Solfácil, você disse que só tinha você e mais um desenvolvedor, era isso? É isso mesmo. E esse desenvolvedor não trabalhava ainda com Elixir? Não. Assim que eu entrei, ele estava dando a manutenção no sistema atual em Python. E como é que foi esse processo esse desenvolvedor, ele já teve que adotar Elixir, ou você foi contratando uma nova equipe? E como é que foi todo esse desafio de construir uma empresa quase que em paralelo, né, com Elixir? Como é que foi isso? Sim, esse foi um dos grandes desafios aí do ano passado para mim, né? Como você disse, eu tinha uma pessoa, ela estava trabalhando, né, principalmente com Python. Falei para ela do desafio que a gente ia ter, que a gente ia adotar o Elixir, que a gente ia fazer a migração do sistema, né, que a gente ia para um sistema totalmente diferente do que ele está acostumado. Não foi uma migração para ele muito rápida, porque ele ainda tinha que dar manutenção naquele sistema, que ele era o maior especialista, né, do sistema. Então eu fui contratando pessoas, né, contratei pessoas que já tinham trabalhado comigo, que já trabalhavam com Elixir, e fomos aos poucos, né, criando em paralelo, né, as features que a gente tinha que dar manutenção, que a gente tinha que evoluir o nosso produto, né, mesmo sabendo que ele estava muito engessado. Em paralelo, a gente foi fazendo um trabalho que não tinha muita visibilidade ainda, né, mas era uma aposta que eu sabia que tinha que ser feita para a gente poder ver o benefício disso depois. Então fui fazendo contratações, né? Acho que nos 2 primeiros meses tinha 5, 6 pessoas, e aí a gente foi crescendo, e hoje em dia estamos com um time de 25 desenvolvedores, né? Fora o time de produto. Então crescemos bastante como time e continuamos crescendo, né? Estamos sempre em busca de pessoas para se juntar ao time. Hoje tem bastante gente que trabalhava já com Elixir, né, mas eles não são a maioria, né? Grande parte das pessoas que hoje estão trabalhando com Elixir fizeram a migração com a gente, né, de linguagem. Entraram sem trabalhar com Elixir e começaram a desenvolver, e hoje em dia estão já super proficientes, botando código em produção, super confortáveis e, na verdade, bem animados com a possibilidade de utilizar Elixir aí como a linguagem principal. E como é que é hoje o seu dia a dia de trabalho na Solfácil? Como é que os times estão organizados? Como é que a pandemia afetou ou não essa situação? Acho que não afetou, né? Porque você já entrou durante a pandemia. Exato, eu entrei exatamente durante a pandemia já. Então, eu sempre gostei de times remotos, eu nunca tive problemas com isso, então eu já adotei isso do dia zero que eu entrei na Solfácil. Questões presencial, a gente tem pessoas em São Paulo que vão poder acessar o escritório assim que as coisas, né, voltarem mais ao normal futuramente, aí pós-vacina e tudo mais. Mas eu contrato pessoas pelo conhecimento e especialidade que elas têm e que eu sei que vão agregar um valor para a empresa e para o time. Então, contrato pessoas já pelo Brasil todo. Hoje eu acho que 50% do time já é remoto, 100% remoto, nunca
nunca voltariam, né? Não precisariam estar em São Paulo para poder continuar trabalhando com a gente, né? E todos os outros que estão em São Paulo também são remotos, então acho que a nossa cultura do trabalho remoto e assíncrono é o que realmente traz aí um benefício para a forma que a gente tem avançado, né, de trabalho. Hoje a gente trabalha utilizando o Scrum, né, óbvio que sempre muito adaptado para os nossos processos da empresa, né, sprint de 2 semanas, e os times, né, estão hoje muito separados por projetos. Então a gente tem projetos a serem executados, a gente monta o time de algumas pessoas, essas pessoas são as responsáveis pela execução daquele projeto. A gente está num processo de transformar isso em squads, né, que vão atender as verticais principais da empresa, né? Então é um processo que a gente demorou um pouco para executar porque estava numa fase muito rápida de contratação, estava tendo que trazer muita gente e fazer onboards e deixar o tempo dessas pessoas aprenderem o sistema, aprenderem os termos do business e tudo mais, né? Para realmente agora a gente se sentir confortável de poder separar isso em times menores que vão estar sempre atacando aquelas frentes, né? Então, essa mudança para esses squads vai começar aí, provavelmente agora no final de abril, mas eu vejo que vai ter bastante vantagem também aí com relação a esse novo formato que a gente vai trabalhar. Vitor, um ponto agora, assim, meio que profissional e pessoal, qual que seria a sua definição de sucesso, né? E qual que são os objetivos de realização pessoal e como isso está alinhado com os seus objetivos de realizações profissionais, né? Somado ainda com o papel que você tem a representar frente à empresa toda como CTO, né? Acho que realização pessoal né, hoje sou pai, dois filhos e gosto muito de estar presente. Eu acho que essa questão de estar trabalhando de casa também para mim é muito bom. Eu consigo ver meus filhos bastante, né? São muito novos os dois, então eu gosto muito de estar perto, ajudar e estar presente. Isso tem me ajudado bastante com essa questão, né, de estar de casa. Provavelmente é uma cultura que eu vou adotar para mim também, de trabalhar muito de casa, mesmo que tudo volte ao normal com relação a escritórios. Isso, né, com relação ao que eu almejo profissionalmente e quais seriam os meus pontos aqui como um CTO, né? Quais seriam o que seria um sucesso para mim, né? Eu acho que fazer a empresa alcançar, né, os níveis e o tamanho que a gente acredita que pode chegar, né, a diferença que a gente consegue fazer nesse mercado brasileiro, né, brigar com os grandes bancos que hoje liberam crédito só para as pessoas que não precisam de crédito, né, e dar acessibilidade a uma tecnologia que tem tanto benefício para trazer para pessoas que têm uma renda bem menor, né, do que pessoas que têm acesso a esse crédito e não precisam usar. Com isso também fazer o meu time, né, as pessoas, né, que estão comigo crescerem juntos, né. Eu acho que eu contrato sempre a pessoa, né. Eu não contrato só pelo conhecimento ou porque aquela pessoa sabe fazer, mas eu contrato muito pelo tipo de pessoa que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de compartilhar conhecimento, né, que está disposta a ser desafiada com conhecimentos que ela não tem e ela consegue correr atrás para aprender. Então, essas pessoas que estão sempre trabalhando comigo são as pessoas que eu cuido e estou sempre ali fazendo o máximo para que elas evoluam profissionalmente, né, e óbvio, pessoalmente. Então, o meu papel ali, eu acho que como CTO, grande parte disso, né, de ser um CTO, acho que é a responsabilidade que você tem das pessoas que estão trabalhando contigo no time, né, e fazer essas pessoas crescerem e se tornarem profissionais melhores, com conhecimentos diversos, né, que conseguem, né, não só na minha empresa ou em outras empresas, se for o caso, né, crescer também e mostrar todo esse conhecimento que foi adquirido aqui com a gente. E você já passou por alguma situação em que o Elixir não te atendeu bem? Seja por questão de performance, ou faltou uma biblioteca que você queria muito ter, ou algum ferramental que não estava te agradando? Como que você contornou? Como que você lidou com essa situação? Bom, já aconteceu. Eu acho que
principalmente por ser uma linguagem, né, que ela ainda é nova, né, digamos assim. Então, com certeza, agora, por exemplo, trabalhando com KNABs, que são arquivos interbancários aqui brasileiros, né, a gente precisava fazer a geração desses arquivos e não tinha uma lib pronta, nada pronto para isso, né? Então, sim, a gente teve que criar do zero, a gente, né, teve que investir tempo em desenvolver isso, porque isso é grande parte do nosso business, né? Essa troca de arquivos ali, de financiamentos entre a gente e o banco, né? Então, a gente teve que desenvolver nosso próprio gerador de arquivos KNABs. Então, é um desafio aqui que como produto, né, você fala, pô, poderia estar focando no produto, mas tem que fazer o ferramental para o produto funcionar, né? E com certeza em outras linguagens, né, já tem essa ferramenta pronta, então poderia ser visto aí como uma facilidade de trabalhar com outras linguagens para alguns mercados, né? Mas eu não vejo isso como um impeditivo, né? Eu acho que isso agrega valor também bastante para o ecossistema como um todo, né? Porque hoje em dia ainda não é uma ferramenta open source, mas com certeza é algo que eu gostaria muito de trabalhar e deixar ela mais redonda para poder fazer um open source dessa solução. E já teve casos também que performance, né, eu precisei fazer lá um parser para arquivos da Receita Federal, que são 5 gigas cada arquivo, são 20 arquivos, né, e por mais que utilizasse, né, os streams e tudo mais com Elixir, a performance de leitura dos arquivos, né, ela não chegava aos pés ali de uma performance se utilizasse o Go, né? Então, ou alguma outra linguagem mais especializada. E então a gente acabou utilizando um pouco dos dois, né? A gente fazia todo o parser e a leitura dos arquivos ali em Go e preparava ele para o Elixir fazer toda a formatação e escrita, né, no Elasticsearch. Então, uma mistura das duas linguagens ali para poder fazer isso funcionar de forma muito mais rápida. Não é que no Elixir não funcionava, mas ele só demorava muito mais para poder processar todos os, acho que 46 milhões de registros que tinha nos arquivos, né? E a gente acabava gastando muitos recursos, né, de máquina para terminar esse processamento e fazendo assim, né, trabalhando com uma outra linguagem que é conhecida por ter uma performance melhor nessa parte de leitura de arquivos, a gente conseguiu fazer uma redução ali de custo e continuou utilizando a nossa linguagem principal para realmente executar a feature que a gente precisava. E o que você poderia dizer, né, aí para a nossa comunidade em Elixir, com a experiência que você passou nessas duas empresas e todo o tempo que você teve utilizando Elixir, mas não só Elixir, em todo o seu background, toda a sua experiência na área de tecnologia, o que é que você teria a dizer para a comunidade? Eu acho que não só Elixir, mas seria mais o foco para a comunidade Elixir. Bom, eu acho que a gente tem que compartilhar muito conhecimento, né? Eu acho que esse é um ponto principal para todas as comunidades que trabalham com desenvolvimento, com linguagens, né? Isso é um ponto muito, muito importante, né? Seja que você, no seu trabalho, compartilhe conhecimento com outras pessoas que têm acesso, né, ao conhecimento das outras pessoas, e com isso também compartilhar depois para as pessoas que estão na comunidade precisando de ajuda e pedindo, né, alguma ajuda, algum conhecimento específico. Eu acho que isso é um ponto muito importante para o crescimento de todo mundo profissionalmente, né? Acho que se você como profissional é capaz de passar uma parte do seu conhecimento para outro, isso te faz uma pessoa muito, né, muito mais preparada para crescer, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nenhuma empresa cresce com uma pessoa trabalhando sozinha, né? Então, acho que se você se torna um profissional que compartilha conhecimento e gosta de fazer isso e gosta de ver os outros crescerem profissionalmente, sem ter medo, né? Muita pessoa tem medo de compartilhar conhecimento porque acha que pode ficar para trás, né? Eu vejo pelo contrário, assim, eu acho que a pessoa cresce cada vez mais se ela consegue fazer uma outra pessoa crescer também, aprendendo contigo.
Vitor, muito obrigada por participar do Elixir em Foco com a gente. Foi muito bom ter você aqui. Sua participação foi muito enriquecedora para toda a comunidade. E assim, como que a gente pode te encontrar? Como que as pessoas que estão nos ouvindo podem encontrar você? Tem algum link que você queira deixar aí para o pessoal? Bom, podem me achar pelo LinkedIn, Vitor Leal, Vitor sem seta, e GitHub também, Vitor Leal. Eu acho que se quiserem me procurar por lá, se tiver interesse em conhecer mais da empresa, dos desafios que a gente tem aqui também, a gente tem no nosso site, né, da solfácil.com.br, tem uma parte de trabalho conosco, que você pode mandar ali seus dados, suas informações ali para eu entrar em contato com você e marcar uma conversa para ver se os nossos desafios aí podem se juntar aí para resolver os problemas do mercado de financiamentos de energia solar aqui no Brasil. Muito bom, Vitor. Então, obrigado a você, Vitor. Obrigado a todos que nos escutaram. Nos vemos no próximo episódio do Elixir em Foco. Tchau, tchau, pessoal.